Bom dia a todos. Aqui é o primeiro capítulo do nosso curso de termodinâmica, que é dado para Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção da Unesp. E eu vou falar alguma coisa sobre a ementa, o livro-texto, as regras de avaliação. Antes disso, dizer que os nossos capítulos, eles são divididos, a menos de um deles até agora, em vídeos de, na média, 20 a 30 minutos. Eu acho que não temos vídeos mais do que 40 minutos, mas eles têm um tamanho variável de acordo com o assunto que está sendo tratado. Ok? A nossa ementa, ela tá aqui, né? Alguns comentários preliminares, que é esse capítulo primeiro, conceitos e definições, propriedades de uma substância pura, trabalho e calor, a primeira lei da termodinâmica, sistemas, a primeira lei da termodinâmica, volumes de controle, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, segunda lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle, e reversibilidade e disponibilidade, que eu deixei em azul aí porque é dado por outro professor Felipe. Daí temos ciclos motores de refrigeração, sistemas de refrigeração e potência e ciclometria, que é o estudo de mistura de vapor d'água e ar, basicamente. O nosso livro-texto, eu uso a 7ª edição, mas já tem a edição mais nova. Eu, quando estudei na graduação, em 72, no segundo semestre de 72 e primeiro semestre de 73, o meu curso era semestral, eu estudei na 2ª edição. Eu tenho a 2ª edição, um pouco rabiscada com lápis que eu usava para estudar. Eu escrevia a lápis no livro. A nossa avaliação são 4 provas e o professor sou eu, João Andrade Carvalho Júnior. O pessoal me chama de João Andrade. E eu fico no bloco 4, ramal 2838, e o meu e-mail está aí para vocês. Então, alguns comentários preliminares. A termodinâmica é a ciência que se fundamenta em 2 leis básicas. Uma relativa à conservação de energia e outra relativa à direção das transformações e sua eficiência. Para onde que vai a minha transformação? Nesse curso é apresentada uma abordagem da termodinâmica clássica. Nós consideramos o fluido como um contínuo. Eu vou dizer para vocês no capítulo seguinte o que é o contínuo, né? Especificar mais. Tá? Os exemplos de aplicação procurarão mostrar problemas usualmente encontrados por engenheiros nos seus trabalhos. A termodinâmica, então, é a ciência da energia, formas e transformações de energia, interações entre energia e matéria, e a energia, a capacidade de realizar mudanças, capacidade de realizar trabalho. E do grego a gente tem termo, que é calor, e dinamis, que é poder e força. E o pai da termodinâmica é o Carnot. Vocês podem ver que o Carnot, ele faleceu muito cedo, né? De 1796 a 1832,
ele tinha entre 36 e 37 anos. 36 ou 35 anos, né? Desenvolveu o raciocínio termodinâmico discutindo a eficiência de máquinas térmicas. A justificativa. Uma parte significativa dos exemplos e problemas apresentados no livro envolve a análise de processos que ocorrem em equipamentos. Há pelo menos duas razões para a inclusão deste capítulo no livro. A primeira é que muitos estudantes tiveram pouco contato com tais equipamentos. Então, os alunos do segundo ano da mecânica e do terceiro ano da engenharia de produção, que é o caso nosso aqui na Unesp, eles certamente tiveram pouco contato com tais equipamentos. A segunda é que esse capítulo analisa problemas em que a termodinâmica é aplicada. Por exemplo, uma central termoelétrica. Eu tenho uma caldeira, e aqui a caldeira, o combustível da caldeira está sendo carvão e óleo combustível. O ar é necessário para a combustão, que daí eu tenho a geração de vapor, tá? Aqui eu tenho um tambor de vapor. O vapor toca uma turbina, tá? Entra numa turbina, a turbina alimenta um gerador, e aí eu venho, tenho um trocador de calor que liquefaz tudo que sai da turbina, se é que não sai tudo líquido já, e bombeado novamente para a caldeira. Okay? Aqui eu posso ter também aproveitamento de calor nessa refrigeração que eu tenho do fluido aqui. O flue gas é o produto de combustão. O produto de combustão tem que passar por um separador de cinzas, que em geral é muito caro, tá? E esse separador de partículas, em geral, envolve um precipitador eletrostático, que é um equipamento caríssimo. Quando eu digo caríssimo, milhões de dólares. Um purificador de gás para poder entrar depois na chaminé. O esquema do nosso ciclo está aqui, tá? A gente chama de ciclo Rankine. Tá? A caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. Tem aqui um esquema, né, um desenho, uma foto, né, o esquema nada, uma foto de uma central termoelétrica que atua sob o esquema da página anterior. Essa aqui é uma caldeira fornalha 35, uma caldeira de 35 toneladas a hora de vapor, que nós trabalhamos nela na década de 2006, 2007 mais ou menos. Ela fica em Açailândia, no Maranhão. E o que ela tem? Ela tinha combustão de gás de alto forno, quer dizer, é uma siderúrgica a carvão vegetal que produzia o seu coque. Usava o carvão, não produzia o coque, usava o carvão vegetal para reduzir o minério de ferro. E aí você tem a combustão de GAF, né? Gás de alto forno ou Blast Furnace Gas. Você tem essa nomenclatura em várias siderúrgicas do Brasil. Ou o BFG e o GAF são a mesma coisa. Qual era o problema lá? Depois de uma certa potência, tudo vibrava. Então, tinha um problema de vibração de equipamentos e a gente teve que ir lá resolver, mudando a configuração dos queimadores. São duas fornalhas aqui, mudando a configuração dos queimadores, tá?
Isso envolve o estudo de combustão oscilatória. Eu fiz uma parte no meu doutorado e a vibração é uma coisa que a gente não quer. Existia aqui embaixo um selo que custava R$12.000 e tinha que durar 6 meses e ele durava 3 horas. Então ficava inviável aceitar o equipamento. Foi um trabalho difícil, mas nós conseguimos resolver. Também tem aqui um exemplo, esse tem no livro Instalação Propulsiva Nuclear. Em algumas centrais termoelétricas operam a partir do calor gerado pelas reações nucleares, em vez da oxidação de combustíveis. Um fluido secundário circula pelo reator, absorvendo o calor gerado pelas reações nucleares. E esse calor é transferido do fluido secundário para a água no gerador de vapor. Esse ciclo ocorre da mesma forma que mostrado anteriormente para a central termoelétrica, mas nesse caso a água de resfriamento utilizada no condensador é a água do mar, que é devolvida em uma temperatura mais alta. Tem um esquema aqui, tá? Aqui o gerador de vapor, aqui o reator nuclear, tá? Aqui eu tenho a turbina principal, que vai gerar a propulsão, tá? Eu tenho aqui uma turbina secundária que vai para o turbogerador e o circuito, a bomba está aqui, tá? O condensador que usa a água do mar. Então o circuito ele está mais ou menos parecido com o da central termoelétrica, só que eu não tenho combustão, né? Eu tenho uma reação nuclear. Uma coisa interessante é que essa partezinha aqui que a gente chama de hélice, né? Quando é para avião, ela é uma palavra feminina, a hélice. E quando é para navio e submarino, é o hélice. É uma coisa interessante, né? O hélice. O ciclo de refrigeração é o ciclo ao contrário, né? O ciclo Rankine é ao contrário. Então, o que a gente tem? A gente tem um compressor no lugar da turbina, um evaporador, tá? Um condensador aqui em cima. Daí aqui eu tenho a transferência do calor para o ambiente ou para água de refrigeração. E aqui transferência de calor do local refrigerado. E no lugar da caldeira, né, nós temos uma válvula de expansão cuja característica é a entalpia de um lado é igual à entalpia do outro. Então nós vamos ver isso também durante o nosso curso. Turbinas a vapor. Que a turbina a vapor é do ciclo Rankine que nós vimos anteriormente. São máquinas de combustão externa. Os gases da queima não entram em contato com o fluido que escoa no interior da máquina e realiza a conversão de energia do combustível em potência de eixo. Devido a isso, apresentam flexibilidade em relação ao combustível, podendo usar inclusive aqueles que produzem resíduos sólidos. Então, você pode queimar qualquer coisa desde que você está produzindo vapor, né? O calor para ebulição do condensado e para superaquecimento posterior deve ser transferido dos produtos de combustão ao fluido através das serpentinas no interior da caldeira. Nós vamos dizer durante o curso o que é o superaquecimento, o que é a saturação. Tá? O superaquecimento, a gente coloca o vapor numa pressão e temperatura que é muito acima, né? Acima da onde ocorre a mudança de fase, com o objetivo de extrair mais calor, né, para o ciclo.
Aí eu tenho a turbina a gás. A turbina a gás refere-se a um conjunto compressor, câmara de combustão, tem aqui câmara de combustão, e turbina propriamente dita. O ar é admitido na pressão atmosférica e os gases de escape após passarem pela turbina, tem a turbina aqui, ó, tá? São descarregados de volta à atmosfera sem que retomem a admissão. A denominação de turbina a gás pode ser erroneamente associada ao combustível utilizado. A palavra gás não se refere à queima de gases combustíveis, mas sim ao fluido de trabalho, que é a mistura de gases de combustão. O combustível pode ser gasoso, como gás natural e gás que é feito de petróleo, ou líquido, como querosene e óleo diesel. Aqui é outro ciclo, né, que nós vamos ver durante o curso. Tá? Então a turbina a gás, ela usa o gás de combustão, por isso que ela tem esse termo turbina a gás, né? Você vê que não tem vapor aqui. Aqui um outro equipamento, esse equipamento é um forno de reaquecimento de placas. Nós trabalhamos nesse forno de reaquecimento de placas da CSN. Ele é um equipamento bem grande, assim. Nesse caso aqui, são 180 toneladas de placa a 1.200 graus por hora. O que faz? Você entra com umas placas de 20 toneladas, mais ou menos aqui. Elas andam aqui dentro e aqui elas são aquecidas a temperatura de 1.150 a 1.200 graus. Aí elas saem aqui e vão para laminação. Fazer chapa, fazer fio, fazer uma série de coisas. É claro que se ela tiver uma temperatura muito alta, ela não vai ser adequada para laminação. E se ela tiver uma temperatura muito baixa, muito menos ainda. Tá? O forno da CSN tem mais ou menos 30 metros. O forno da ArcelorMittal, eu não sei, não me lembro o comprimento dele, mas ele é de 400 toneladas hora. É maior do que o da CSN. Tá? Que a gente conhece também. E aqui a gente divide o processo em zonas, né? Zonas de pré-aquecimento, onde começa o aquecimento da placa fria. Zona de aquecimento inferior, tá? Que eu tenho aqui o pré-aquecimento, a zona de aquecimento, né? Aqui é superior e inferior, é onde o aço passa pela mudança de fase. E a zona de encharque. O que é um encharque? O encharque é a uniformização da temperatura na placa. Quer dizer, a parte de dentro fica com a mesma temperatura na parte de fora. Aqui os gases de combustão saem. Eu tenho um recuperador de calor. Eu troco o calor dos gases de combustão com ar, para o ar entrar quente. E ao ar entrar quente, eu economizo combustível, porque eu já estou pondo um pouco de calor com o ar entrando quente. Aqui é uma entrada de ar, porque o recuperador de calor não aguenta temperaturas acima de 900 graus. Então, se o produto de combustão estiver numa temperatura acima de 900 graus, entra esse ar aqui para diminuir. Aqui fotografia de uma placa, ela vai para lá, placa de mais ou menos 20 toneladas, saindo do forno e pronta para laminação. Aqui o forno está invertido, né? A entrada para cá, saída para lá, e as temperaturas estão aqui. A zona de encharque, você vê que a temperatura tanto da face inferior como da superior como a interior ficam mais ou menos na mesma temperatura. Aqui a temperatura de parede do forno e a temperatura de saída dos gases, uma média, né? Uma média. Aqui eu falei 30 metros, é só somar tudo isso aqui. Por fim, eu tenho
A termodinâmica é muito usada em propulsão, né? A propulsão é o ato de mudar o estado de movimento de um corpo. A propulsão existe, por exemplo, quando atiramos uma pedra com a mão, o ar de um balão inflado escapa movimentando incontroladamente, tem propulsão. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar com isso, enche o balão e solta, né? Um foguete carrega um satélite para o espaço. Maior interesse é a propulsão a jato, no qual a força que atua mudando o estado do movimento decorre da quantidade de movimento de matéria ejetada. Fontes de energia para propulsão a jato são uma reação química, uma reação nuclear, a pressão de gás armazenada em um tanque. Nós não vamos falar de propulsão, ele não é que não cabe no curso, né? Não tem muito exemplo de propulsão, não tem quase nenhum exemplo de propulsão, tem um ou outro, né, para cálculo de velocidade de saída, mas nós não vamos falar, é só para dizer para vocês que a termodinâmica é muito usada, também é super usada, é importantíssima no projeto desses equipamentos. Bom, esse capítulo primeiro é um capítulo curto. Eu peço para vocês leem o capítulo 1 do livro texto. Aqui é só uma apresentação. Esse então é o capítulo talvez mais curto do nosso curso. É o capítulo de introdução. Por enquanto, então, muito obrigado.